Olá, sejam todos bem-vindos nesse curso de Perícia Judicial Online, nessa primeira aula de apresentação do módulo 1 do nosso curso, aonde agora de início eu vou mostrar para vocês os objetivos do nosso curso. Vamos falar sobre capacitação dos profissionais para o exercício das funções de perito judicial do trabalho e assistente técnicos em perícia judicial do trabalho. Vamos também comentar sobre as habilitações legais exigidas para que você seja um perito judicial do trabalho ou um assistente técnico pericial, ok? Vamos lá. Muito bem. Então, o objetivo do nosso curso é a capacitação dos profissionais para atuarem na condição de perito judicial e assistente técnico em perícia judicial. Lembrando, desde já, que os profissionais aqui capacitados poderão atuar como peritos ou como assistente técnico na Justiça do Trabalho, naquelas ações de insalubridade, periculosidade e indenizações por doenças e acidentes do trabalho. Também estarão capacitados para atuar na Justiça Federal Previdenciária, naquelas ações envolvendo o INSS, como, por exemplo, a aposentadoria especial, as ações regressivas e as ações envolvendo o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Esses dois assuntos, a atuação na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal Previdenciária, é assunto para uma próxima aula, tá ok? Muito bem. Então, o que é a capacitação? Capacitação é o ato de se capacitar, de se tornar capaz, de se tornar hábil, de conhecer um assunto, de saber fazer, de conhecer as metodologias, conhecer as formas, de fazer bem alguma coisa. Então, a nossa capacitação será para você, profissional de saúde e segurança do trabalho, desenvolver com eficácia as ações, as atividades de perito judicial do trabalho, perito judicial previdenciário ou de assistente técnico pericial. E desde já é importante que a gente deixe bem claro o seguinte: quem é que pode ser perito e quem é que pode ser o assistente técnico? Adiante, nós vamos entrar em mais detalhes, mas desde já eu esclareço que somente poderão ser peritos os profissionais de curso superior. Os profissionais de nível médio, como os técnicos de segurança do trabalho, os tecnólogos, só poderão atuar tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal Previdenciária na função de assistente técnico da perícia judicial. Combinado? Na Justiça do Trabalho, nós veremos com mais detalhe adiante, somente podem atuar como perito nas ações envolvendo insalubridade e periculosidade os engenheiros de segurança do trabalho e os médicos do trabalho. Nas ações envolvendo doenças do trabalho e acidentes do trabalho, indenização por doença ou por acidente, aí podem atuar outros profissionais. Vamos ver isso com mais detalhes logo adiante nas próximas aulas, ok? Vamos em frente? Muito bem. Vimos então o que é a capacitação. Você entendeu, não é? E agora vamos falar da habilitação. O que é a habilitação? Para o fim dos nossos estudos, a habilitação é um direito que a pessoa adquire através de uma legislação específica para o exercício de um determinado direito. Por exemplo, para você conduzir um veículo automotor, a lei, a legislação estabelece uma obrigação.
você só vai adquirir o direito de conduzir um veículo movido a um veículo automotor se você atender a exigências da lei. Então você vai lá, faz a autoescola, faz os testes, você é aprovado, aí você recebe um documento te autorizando você a conduzir o veículo automotor. Você está habilitado a conduzir o veículo automotor. E, profissionalmente, nós podemos trazer esse conceito para os casos de exercício de algumas profissões. Por exemplo, o advogado, para exercer a sua atividade, é obrigado a passar por um exame na Ordem dos Advogados do Brasil para receber um documento que o habilita a exercer a atividade, a função de advogado. O engenheiro, para que ele possa exercer as atividades de engenharia, precisa passar pelos bancos escolares, ser aprovado, e aí depois, de acordo com as exigências legais, o CREA vai fornecer a esse engenheiro um documento habilitando ele legalmente para o exercício daquela atividade de engenharia. E assim é o médico, é o enfermeiro, é o administrador, é o contador, todos profissionais que, para exercer as suas atividades, devem obedecer algumas exigências da lei para que se tornem habilitados para o exercício dessa função. Muito bem. No nosso caso, nós temos na Justiça do Trabalho o artigo 195 da CLT, que diz assim, em outras palavras, que só pode fazer as verificações de insalubridade e periculosidade os engenheiros de segurança do trabalho e os médicos do trabalho. Então, a habilitação legal para o exercício das atividades de perito judicial lá na Justiça do Trabalho está no artigo 195 da CLT. Resumindo, para ser perito judicial na Justiça do Trabalho, fazendo averiguações de insalubridade e periculosidade, somente os engenheiros em segurança do trabalho e os médicos do trabalho. Entendido? Mas lá na Justiça do Trabalho, além das ações de insalubridade e periculosidade, nós temos também as ações de indenização por acidente ou por doença do trabalho. Vamos tomar como exemplo uma ação de indenização por doenças decorrentes dos riscos ergonômicos. Nesse caso, o perito pode ser um outro profissional que não seja um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um engenheiro que não é engenheiro de segurança do trabalho, mas é especialista em ergonomia. Então, para as ações de doenças do trabalho e acidentes do trabalho, qualquer outro profissional de nível superior. Veja um outro exemplo. Perda de audição. O empregado perdeu a audição, supostamente no ambiente de trabalho, entrou com uma ação contra a empresa pela perda de audição. Nesse tipo de ação, vão atuar, junto com o médico do trabalho, os fonoaudiólogos, na condição de profissional de nível superior, legalmente habilitado para as averiguações da perda de audição, no nosso exemplo. E assim, lá na Justiça do Trabalho, nessas outras ações que não seja insalubridade ou periculosidade, outros profissionais podem ser indicados pelo juiz para atuarem como perito, ok? Nós veremos em aulas seguintes que a atuação do perito tem algumas situações de impedimento e de suspeição. Guardem essas duas palavras, impedimento e suspeição.
São algumas condições práticas que impedem, que proíbem de o perito atuar, de um determinado engenheiro, de um determinado médico atuar numa determinada situação. Veremos isso em aulas seguintes. E por que eu faço essa referência? Porque agora vamos falar do assistente técnico nas perícias judiciais. Teremos em aula seguinte capítulo específico para tratarmos do assistente técnico. Quem é que pode ser o assistente técnico? Quais são as atividades do assistente? Tudo isso nós veremos em aulas seguintes. Mas adianto já agora aqui que o assistente técnico que é indicado pelas duas partes, ou pelo reclamante ou pela reclamada, para atuarem como auxiliar dos advogados, o assistente técnico não tem necessidade de ter o curso superior. Por isso, podem atuar o técnico em segurança do trabalho, o tecnólogo, o enfermeiro, o auxiliar do enfermeiro, qualquer profissional de nível médio pode ser indicado como assistente técnico. Não existe para o assistente técnico nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de suspeição. O assistente técnico é de confiança da parte que indica. Ok? Veremos isso com mais detalhes à frente. Então, assim você entendeu os objetivos do nosso curso é a capacitação de você, profissional das áreas de saúde e segurança do trabalho, para atuar na Justiça do Trabalho ou na Justiça Federal Previdenciária, como perito ou como assistente. Ok? Dessa forma, chegamos ao final dessa nossa primeira aula, onde eu passei para vocês os objetivos do nosso curso. Temos muito assunto pela frente. Valeu, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.